então, pessoal? Então, só continuando, tá? Primeiro ponto, a gente está aqui resolvendo um desafio, tá, pessoal? O desafio é esse, de novo, tornar a cidade mais atrativa. Então, eu preciso construir algum produto, alguma ideia que vá tornar a minha cidade mais atrativa para mim, criança ou adolescente. Só que qual que é o problema normalmente? Né? A Agnes, acho que a professora Zaneide, a professora Juscelma, tantos outros professores e professoras que estão conosco, nós somos adultos, né? E o adulto, ele é uma pessoa chata. Né? O que eu quero dizer que é uma pessoa chata? A gente tem tanta coisa para fazer, né? Que a gente às vezes a gente quer nos livrar das coisas. Então o que a gente faz? Dá a primeira resposta, responde o primeiro e-mail. E claro que a nossa experiência faz a gente ir mais rápido também. Nesse momento a gente precisa pensar igual vocês, sabe? Sugestões e criar e pesquisar. Então a Agnes, né, Agnes, hoje ela vai explicar para vocês algumas ferramentinhas que vão permitir que vocês pensem, tá? Só antes de explicar para eles isso, Agnes, eu queria compartilhar uma coisa muito rápida com vocês, que é o nosso guia do grupo, né? O guia do grupo é o material que está disponível lá no Classroom e que eu também vou disponibilizar. A Agnes, desculpa, depois vai disponibilizar no chat do WhatsApp, tá? Lá para vocês no grupo dos. O que é o tal do guia do grupo, pessoal? Todas as ferramentas que vocês vão ver nos próximos dias, elas vão estar aonde? No guia do grupo. Ah, eu quero fazer tal atividade. Onde é que ela vai estar? No guia do grupo. Então vocês vão fazer matriz CSD hoje, vão fazer pesquisa secundária hoje, vão fazer entrevista de profundidade hoje e vocês vão fazer top 10 insights hoje e mapa da empatia também, né? Desculpa. 5 atividadezinhas. Preciso fazer hoje? Não. Vocês precisam entregar até. Depois a Agnes vai explicar muito bem. Mas vocês precisam entregar até o dia que ela pedir. Beleza? Então vocês vão ver que esse material ele é bem completinho. Tem todos os materiais aqui. Tá? Desk, entrevista de profundidade, top 10 insight, mapa da empatia. Como é que eu vou usar, pessoal? Eu vou chegar nesse link aqui, eu vou vir em arquivo, fazer uma cópia e toda a apresentação. E aí eu vou, sei lá, chamar isso aqui de guia do grupo de Nárnia. Sei lá, pode ser de Nárnia. Depois que eu criei o guia do grupo de Nárnia, eu vou compartilhar agora só para vocês. E agora eu tenho a habilidade de escrever. Ó. E aí vocês podem, em grupos, enviar esse material para o seu amiguinho e vocês vão estar, pessoal, aptos a trabalhar. Por que eu não posso trabalhar no que será enviado pela JA, pessoal? Por um simples motivo. Não é editável. Porque imagina se a equipe da Prof. Ana Paula editasse, depois viesse a professora Juscelma editasse, não ia dar certo, tá? Agnes, querida, esses foram os recados iniciais que eu queria dar para vocês. Estou à disposição de todos. Pessoal, muita atenção. A live de hoje passa muito rápido e vou dar só uma diquinha para vocês. Tem gente que não gosta da minha explicação. Tem gente que não vai gostar da explicação da Agnes. Mas hoje não é desculpa. Porque eu posso entrar no YouTube, botar o nome da ferramenta e o que vai acontecer? Eu vou ter acesso a outra explicação, tá? Gente, boa live para todo mundo. Vamos juntos construir esse conteúdo. E a Agnes, pode arrebentar aí com o pessoal que eu vou estar aqui ouvindo vocês, tá? É nóis. Beleza, galera. Boa noite. Deixa eu compartilhar aqui a apresentação com vocês, primeiramente, para que a gente possa iniciar. Vamos ver aqui. Vocês estão vendo a minha tela? Sim. Sim. Foi. Sim. Show. Sim. Beleza, pessoal. Sim. Agora nós podemos iniciar. Eu sou a Agnes, né? Como alguns já ouviram aí. Não pude estar
na primeira aula com vocês, mas eu assisti toda a gravação, né? Então, estou a par de tudo que aconteceu. Também fui eu que recebi as respostas de vocês. Então, até vou passar aqui já uma informação bem importante, que nós recebemos até o início dessa noite 26 trabalhos, são 30 equipes, se eu não me engano. Então, 26 equipes fizeram a entrega da atividade, né, inicial da semana passada. Da semana passada, não, de segunda-feira, perdida no tempo, né? Então, o que acontece, pessoal? Hoje, na etapa 1, o que a gente vai trabalhar, vai abordar? Primeira coisa, vocês sabem que vocês têm uma solução, né? Vocês têm que achar uma solução. Vocês têm um problema para resolver e precisam achar uma solução. E a gente já vai pensar, normal, eu vi até que algumas pessoas ali nas suas respostas já trouxeram algumas soluções. Mas a aula de hoje, eu preciso que vocês tenham um objetivo em mente. Nós não precisamos de soluções. Eu não quero que vocês me tragam soluções. Eu quero que vocês me tragam problemas. Alguém já pediu para vocês trazer problemas alguma vez, será? Bem difícil, né? Geralmente o pessoal quer logo a solução. É a solução normalmente, como o Silnei falou, e a gente tem a solução muito rápido, né? Alguém manda no WhatsApp, instantaneamente eu abro a mensagem e recebo, e respondo com a primeira coisa que me vem na mente. Mas, para que a gente possa solucionar esse problema, né, que foi dado para vocês, não é tão simples assim, eu falar alguma coisa que vem na minha cabeça. Por isso, pessoal, que hoje vocês vão pensar, então, em problemas, tá? Só pensar nisso. Por isso, inclusive, né, que a gente traz aqui, então, para que vocês lembrem disso, trazer, né, soluções, trazer problemas e não soluções. É a mania, né, de falar que a gente quer que vocês tragam soluções. Ainda não. Hoje é trazer problemas. E aí, problemas para quê, né? Voltado para quê? Pensando nessa temática de vocês, que é como tornar a cidade mais atrativa para crianças e adolescentes. Pensando no foco da nossa aula de hoje, que é trazer o quê? Problema ou solução? Problema. Problema. Quer trazer problema? Eu vou até alterar aqui para que vocês fiquem junto comigo. Qual que vai ser o nosso objetivo hoje, tá? É esse aqui, ó. Vocês lembrarem junto comigo, eu vou mudar meu plano de fundo, que esse meu plano de fundo aqui tá muito chato. Mudou? O que tem aqui atrás de mim? Não, tá branco. Mudou ou não mudou? Tá uma detetive aí, tá uma detetive. Olha aqui, ó. É a detetive que vai entrar em ação hoje. Vocês gostavam de jogar detetive? Ninguém. São bons nisso? Em procurar, buscar, né? Ir atrás de respostas. Quando um detetive, pessoal, recebe um caso, ele já sai solucionando assim, sem pensar antes? Não. Não, ele precisa fazer uma análise antes. É ou não é? Como a gente vê naqueles filmes. Sabe aqueles filmes que eles escrevem um monte de coisa no quadro e coloca foto e coloca uma seta? É ou não é assim? É Sim. Isso que a gente vai fazer hoje. Sim. Vocês vão bancar, então, o detetive. Isso aí, Kalani, pistas. Vocês vão atrás de pistas para conseguir depois, na outra aula, a gente falar em solução. Então, estão comigo que hoje a gente vai falar de problema e vai atrás de pistas. Gostei, Kalani. É exatamente isso. Então, vamos acompanhar aqui, tá? Como que vai ser a nossa investigação dessa aula de hoje? A gente vai mergulhar nas necessidades do usuário de vocês. Do usuário, quem é o usuário? É o jovem que está naquela cidade, certo? Que a gente quer transformar mais atrativa, ok? A gente, então, vai contextualizar, compreender, descobrir e vai definir, como o colega trouxe, quais as pistas para que a gente possa depois solucionar o nosso problema. Então, hoje, a aula de hoje é pensar nisso. Investigação. Vocês lembram que o Silnei trouxe na aula de segunda essa imagem aqui? Vocês já viram essa imagem, né? Aqui eu vou só relembrar com vocês. Nós começamos, então, com a abertura, onde o Silnei apresentou para vocês a dor, né? Qual que era, para que vocês tiveram uma noção do problema. A aula de hoje, como a gente viu aqui, vamos investigar, né? Para a terceira aula, que a gente possa, então, resolver o problema e lá no final fazer a prototipação, que vai ser um produto, projeto ou serviço, para tornar a cidade mais atrativa. Então, isso aqui é para que vocês lembrem quais que são as etapas que nós temos. E aí, chega de papo, a gente vai aqui para a ferramenta 1, tá?
como o Silney disse, eu vou explicar aqui, mas se surgir dúvidas, é só colocar na internet que vocês vão ter mais informações de cada uma dessas ferramentas. E a ferramenta 1 não é tão, assim, digamos, uma ferramenta. É mais um entendimento da dor. É algo que vocês fizeram naquela atividade. Vocês foram questionados na aula passada com 2 perguntas, certo? Que vocês tinham que entregar para nós. Que era o quê? Qual que era a pergunta? Quem é que pode dizer aí para mim? Vai lá, Dodô. Dodô levantou a mão. Desistiu de falar. Pode falar. Ali, colocaram no chat. O que seria uma cidade atrativa para esse público e o que seria uma cidade não atrativa para esse público? Perfeito, né? Vocês foram questionados com isso. Pessoal, agora sejam sinceros comigo. Vocês precisaram dar um Google para achar essa resposta aqui? Coloquem aí no chat. Sim ou não? Não. Não, né? É algo que a gente... Foi fácil. Oi, tá dando um eco aí, pessoal. Não, foi fácil, porque é aquela velha história. A gente recebe, tá acostumado o quê? A receber um questionamento e responder com o que vem na mente, certo? Mas o detetive, como a gente bem sabe, não faz dessa forma. Por isso que a gente tem a ferramenta 2 agora, tá? A ferramenta 2 é nada mais simples do que todo mundo faz, muitas vezes até durante o dia, que é o quê? Dar um Google. Como assim, Agnes? É só isso? Tá dizendo que a gente está aqui 7 horas da noite para ouvir que a ferramenta é dar um Google? Sim, a gente precisa começar de algum modo, não com as vozes da minha cabeça. É ou não é? Porque aí as respostas de vocês foi com as vozes da cabeça, foi ou não foi? Vocês colocaram que não precisaram pesquisar no Google? Veio da onde? Das vozes da nossa cabeça. Então, aqui, a gente precisa fazer a pesquisa secundária, tá? Então, o que é a pesquisa secundária? É ir atrás de dados, pessoal, atrás de informações. É aquela velha pesquisa que, às vezes, a gente tem que fazer na escola para responder algum tema que a professora nos pede, de algum trabalho. Então, isso vocês sabem fazer. É pesquisar, como diz aqui, ó, pesquisa secundária, né? Ela se trata de uma investigação documental. Ela vai ser uma pesquisa que vai ser realizada em lugares onde a informação já está disponível. Nada mais do que no Google, né? Com o objetivo do quê? De agilizar o entendimento sobre o cenário de um determinado projeto. Então, é a hora da gente expandir o nosso olhar. Alguém tem alguma ideia de como que vocês fazem isso? Agora eu preciso que alguém responda no chat ou me diga aí, por onde que eu começo fazendo uma pesquisa secundária? O que eu vou pesquisar? Vocês vão pesquisar. Ninguém tem ideia? Meu Deus, Agnes, estou perdida. Como assim vocês não sabem dar um Google, gente? Onde está o pessoal? Pesquisar sobre o assunto. Pesquisar sobre o assunto. Repete a pergunta. Kalane, eu perguntei assim, ó, como que vocês fazem essa primeira ferramenta, que vocês utilizam essa primeira ferramenta, que é a pesquisa secundária, que é pesquisar isso, vocês vão pesquisar o que é. Então, eu vou pegar aqui um exemplo de uma das respostas que vocês enviaram, tá? Deixa eu ver aqui o que o colega colocou. Pesquisar pontos de vista parecidos com o meu sobre a resolução do problema para usá-los de base. O Renato colocou que é pesquisar o tema no caso. Exatamente, nada mais é do que pesquisar o tema e ir atrás, principalmente aqui, ó, como vocês vão verificar, da fonte, galera. Porque a fonte não pode ser as vozes da cabeça de vocês, né? Vocês lembram que lá no último dia, quando vocês entregarem a prototipação, vocês vão ter uma banca de jurados. O Silney falou que vai ter uma banca de jurados já para vocês, para avaliar vocês, já que vocês estavam tão curiosos aí para a última etapa? Sim, alguns estão falando que não. Mas no momento que vocês tiverem a solução de vocês não podem simplesmente trazer aqui informações do ar. Vocês precisam de uma pesquisa consolidada.
Por isso que se chama pesquisa secundária. Eu vou trazer um exemplo aqui, tá? Para ajudar vocês. Um dos grupos colocou um exemplo aqui. O que é uma cidade atrativa para crianças e adolescentes, tá? Eles trouxeram aqui que tinha que pensar em segurança em primeiro lugar, e a parques e bons espaços de lazer que tenham uma rede de Wi-Fi. Ó, tá bom. Que tenha transporte público com horários variáveis, além de atividades culturais e festas que promovam mais entretenimento ao jovem. A partir disso, o que o grupo pode pesquisar? O que vocês vão fazer aqui? Vocês vão pegar a resposta de vocês e ir atrás de dados. Que dados que tem na cidade? Como que é, por exemplo, esse grupo aqui? Tem Wi-Fi na cidade? Quantos parques tem? Vocês falaram muito de Maracajá aí, né? Falaram de parques. Vamos lá, vamos pesquisar. Quantos parques tem em Maracajá? É uma pergunta boa, sim ou não? Lembra que a gente tem que bancar o detetive. Então, a gente precisa de muitas pistas aqui. Então, baseado nas respostas que vocês trouxeram, vocês vão atrás de informações de dados. Ficou claro isso, gente? Sim. Sim? Então, a base para essa pesquisa de vocês foi a primeira resposta. Vocês vão entender que, por mais que não valha a nota, que vocês estavam preocupados com a nota, né? Mas uma coisa vai puxando a outra. Ah, se não tem nota, eu não vou fazer. Não vai fazer e não vai conseguir chegar na solução lá no final. E não é isso que a gente quer, né? Então, a primeira atividade foi buscar, né? Foi responder aquelas perguntas. Para que agora a gente possa ir atrás de dados. Tranquilo? Posso seguir para a próxima? Belezinha? Belezinha? Pode ir. Sim. Seguindo, então. Então, aqui, vamos lá. A primeira ferramenta é o quê? Dados, ok? Fontes. Lembrem da detetive aí. O detetive tem que ter a fonte. Aí, a gente vai seguir aqui, galera, para a ferramenta 3, tá? A ferramenta 3 é a entrevista de profundidade. Então, agora que vocês já têm ideia de o que pode ser uma cidade atrativa, agora que vocês já foram atrás de dados, né, de embasamento, né, para que o pessoal compre essa ideia de vocês, a gente também vai fazer uma entrevista de profundidade, tá? Então, o que é uma entrevista de profundidade? Eu acho que essa aqui é onde vocês não vão ter tanta dificuldade para entender, né? É conversar com algumas pessoas, né? Então, uma pesquisa que vai ser de viés qualitativo, que vai buscar entender com mais profundidade quais que são as dores, os desejos, as necessidades, mentalidade e a atitude e comportamento do usuário de vocês, tá? Então, lembrando que o usuário de vocês é quem? É o idoso? O adolescente. É o idoso, o usuário de vocês? É o adolescente. Crianças e adolescentes. Isso, crianças e adolescentes. Então, a gente precisa conversar com crianças e adolescentes para entender qual a dor dele, qual a necessidade, qual a mentalidade. Eu estava assistindo a gravação de vocês e eu vi que quando o Silney colocou ali qual que era o problema, já saiu um monte de resposta. E uma delas era assim, ó, é só fazer parque aquático e já era. Gente, eu adoro parque aquático, por exemplo. Mas eu tenho amigos que detestam parque aquático. Então, a ideia aqui é sair da bolha, é sair do que eu, Agnes, penso e do que o meu grupo de amigos pensa. Vocês entenderam? É muito fácil eu pegar e conversar só com os meus amigos e ficar dentro da bolha. É isso que a gente quer? Não é isso que a gente quer, né? A gente quer que vocês conversem com outras pessoas. Ah, eu vou criar, por exemplo, assim, ó, um torneio de Uno na escola. Todo sábado a gente vai jogar Uno. Tem gente, nem todo mundo vai gostar de jogo, tem pessoas que não sabem socializar, que não se sentem à vontade de ir até a escola. Então, vocês têm que, a partir da solução que vocês estão pensando, vocês têm que entender o que vem antes disso. Qual que é o público de vocês e o que ele pensa, tá? Então, vocês vão estruturar algumas perguntinhas. Como diz aqui, ó, vocês vão definir um roteiro para a entrevista e vão realizar essa entrevista. Aí é a critério de vocês. Vocês têm aí 4, 5 no grupo. Vocês vão se organizar, né? E vão decidir criar um roteiro e vão anotar quais perguntas vocês querem fazer para esse usuário, para esse jovem adolescente. Compreenderam? Sim. Sim, não, sim, não.
Sim? Fácil, não muito? O que tu não entendeu, Lucas? Coloca aí o que você não entendeu. A maioria está dizendo que sim, mas não vamos ser sinceros, se alguém não entendeu. É criar, ó, o Renato pediu para repetir, eu vou explicar um pouquinho mais, tá? Vocês vão pensar, estão pensando em pistas, certo? Só que vocês já têm a noção de cada um. Ah, eu acho que para tornar uma cidade mais atrativa, precisa disso, disso e disso. A ideia agora é expandir essa visão. Ó, eu vou voltar aqui, ó, no slide. Vocês viram? Olha o que diz aqui o slide, ó. A gente precisa ampliar, tá? A gente precisa explorar. Lembra que eu tô aqui com a detetive vai explorar. Então, ela precisa conversar, vocês precisam conversar com mais pessoas para entender o que essas pessoas pensam sobre esse assunto. Ficou mais claro agora? E aí vocês vão criar um roteirinho para descobrir qual que é a necessidade dessas pessoas. Porque, como eu expliquei, para mim, um parque aquático pode ser ok. Para a professora Juscelma, pode ser que não. Para a Ana Paula, pode ser que não. Então, eu preciso conversar com o maior número de pessoas possível para entender a necessidade delas. Ok? Muito chato. Senão, é muito fácil cada um responder o que acha. Alguém abriu o microfone e falar alguma coisa? Foi eu. Ô, Agnes, na minha escola, a gente trabalhou em grupo e a gente está pensando numa ideia que não é só para nós que seja boa, para todo mundo que vai estar lá na apresentação. Isso, exatamente. Então tem que pensar no todo, não só para vocês, certo? Então ali alguém perguntou assim, ó. Obrigado, Davi. Quantas pessoas é para entrevistar? Pessoal, vocês estão trabalhando em equipes, vocês têm um líder na equipe, e aí vocês vão decidir. Olha, cada membro da equipe consegue entrevistar quantas pessoas? Então, fica a critério de vocês. Quanto mais, melhor, para a gente ter uma noção, né? Pensamentos diferentes, mas daí vai ficar a critério de vocês quantas pessoas entrevistar, ok? Murilo, não vamos falar dos jurados agora, tá? Agora o foco é aqui, ó, na investigação. Posso seguir aqui, pessoal? Oi, Agnes. Boa noite. Eu tenho uma dúvida. O meu grupo, ali na primeira etapa, a gente já fez um Forms, o Google Forms, para saber a opinião das pessoas em relação a isso. Então agora a gente faz de novo a entrevista? Não, vocês podem usar. E se vocês acham que o Google Forms responde, tem perguntas ali que são importantes já, pode usar esse questionário inicial. Perfeito. Okay. O Luiz deu uma grande ajuda, inclusive, né? Criar um Google Forms e o pessoal responde rapidinho. Gostei, Luiz. Zaneide também disse que fizeram uma pesquisa, então vocês já começaram a investigar e tô gostando, gostei de ver. Então, vocês entenderam, pessoal? Entrevista de profundidade? Tranquilo? Por quê? Por que a gente está fazendo tudo isso? Para ter pistas, né? Para a gente ir montando ali todo o nosso esquema para depois a gente falar de solução. Então, aqui, como eu falei, vocês vão definir o roteiro, vão criar as perguntas e vão realizar as entrevistas. No tempo de vocês, se querem fazer presencial, se querem fazer online, vocês que vão decidir. Para a gente chegar, então, no top 10. Poxa, a gente já fez bastante coisa, né? Vocês já responderam lá as perguntas iniciais, vocês deram um Google, vocês fizeram as entrevistas. É bastante trabalho, né? Que bom que vocês vão ter bastante tempo, que é até a próxima aula, que é só segunda. Então, organizem direitinho para que a gente possa chegar, então, no top 10. Que é para a gente poder montar o nosso trabalho de detetive certinho com as nossas 10 pistas. O que foi que nós achamos sobre esse tema? Analisando aqui as entrevistas, baseado na nossa pesquisa de profundidade, o que a gente encontrou? E aí vocês vão encontrar no material que o Silney mostrou para vocês no guia de grupo, esse material aí só que em branco. Aqui são coisas aleatórias que estão aqui, que é só para que vocês entendam que é para preencher uma a uma, ok? Então vocês vão fazer todas essas pesquisas e agora vão consolidar o trabalho de detetive, que aqui é colocar quais as 10 pistas, o que vocês acharam sobre esse assunto. Ficou claro?
É simples. Parece tão simples que às vezes pode não parecer, né? Prof, aí a Ana Paula, que está com a turma, tudo certo? O pessoal está entendendo direitinho, vi que estão fazendo bastante anotações, vi um ok lá atrás. Sobre a resposta dada na disciplina anterior, pode-se mudar a tese, o tema? Sim, não precisa seguir com aquilo, tá, Hortência, que vocês colocaram lá no início. Aquilo lá é só para iniciar, tá? Tem muita gente, pessoal, perguntando aqui, ó, sobre classificação. Gente, a gente não chegou nessa etapa ainda. Eu não sei o que vocês estão preocupados com o jurado classificado. Vocês entenderam hoje o que eu expliquei aqui? É mais para frente. Primeiro a gente tem que se atentar o que vocês precisam fazer, né? Para depois saber quem foi classificado ou não. São tudo ansioso. Gente, que gente ansiosa, assim, olha, não sei, esses detetives. Pessoal, vocês entenderam o que é o top 10, então? Oi, prof. Uma pergunta. Na verdade, o que a gente vai ter que enviar segunda são o top 10, é isso? Ou é ainda não falei que precisa. Ainda nada. Por enquanto, aqui eu tô dando dicas. Dicas. A gente está investigando. Aí sim eu vou chegar agora no que a gente precisa enviar. Parece muita coisa, né? Parece. Não, mas é tudo para embasar, para a gente ter informações. Tá certo, então. Tá? Por enquanto, tudo isso, né? Foi uma boa pergunta da prof aí. Tudo que eu falei até agora são questões que vão nortear vocês, que vão dar uma direção para a atividade que vocês precisam entregar. Tá? Posso seguir, então, para ela? Pode. Posso? Então, aqui, pessoal, a gente chega na nossa ferramenta, que é que vocês precisam enviar. Vai ter gente perguntando, Agnes, tem que enviar as entrevistas? Agnes, tem que enviar a pesquisa de profundidade? Agnes, tem que enviar o top 10? Não. Tudo isso é porque vocês precisam investigar. A gente não vai simplesmente só... Porque senão vocês entendem que teriam só a primeira e a última aula. Primeira aula, o Silney explicou o que é o problema e hoje já seria a última aula e vocês entregam a solução. Faz sentido ou não? Se não é só isso, se a gente tem um meio aí entre a primeira e a última aula, já te dou a palavra. Se a gente tem um meio entre a primeira aula e a última, é para trazer que vocês possam organizar direitinho e ter embasamento para chegar na solução. Quem é que tinha aberto o microfone? Vou seguir, então. No caso, o top 10 seria fazer uma base de todas as entrevistas. Tipo, muitas pessoas acham que deveriam ter mais parques. Aí, vamos supor, no 7 eu colocaria ter mais parques ou fazer mais... Exatamente. Com tudo aquilo que tu fez, Renato, na entrevista e achou na pesquisa, o que se sobressaiu ali? O que o pessoal mais falou? Aí você vai colocar no top 10. Ok? Boa, Renato. Aí eu vou chegar, então, onde eu gostaria de chegar, que é explicar essa última ferramenta de hoje. Eu acho que vai dar tempo de ver o jogo do Grêmio às 8, hein? Só vai dar certo. Que é o mapa da empatia, tá? Então, voltando, o Grêmio é só às 8, né? Voltando aqui, então, o mapa da empatia. O que está dizendo aqui no nosso material, tá? Que é uma ferramenta que vai ajudar vocês a imaginar qual é o personagem que representa o usuário, né? Aquele que realmente sofre com esse problema que vocês encontraram aí. Porque a aula de hoje era trazer problema, não solução. Faz sentido agora, né? Então, cheguei ali no top 10, né? Quais as pistas que eu descobri? Quem que é a pessoa que passa por esses problemas todos aqui que eu listei? E a gente vai criar um personagem, um avatar. Vocês adoram criar personagem nos jogos, né? Então, nada mais é que a gente vai fazer isso. Criar um avatar, criar um personagem. E vão conhecer a fundo, tá? Quem é ele? Para que a gente possa ter empatia por essa pessoa. Ou seja, a gente vai se colocar no lugar dessa pessoa que a gente criou. Alguém já fez essa atividade na escola ou em algum outro lugar? O mapa da empatia? É a primeira vez que vocês estão tendo contato aqui?
O Yuri já fez primeira fase. Não, a maioria colocou que não, Luiz. Primeira vez. Primeira vez. Então, assim, ó, às vezes criar só o personagem, a figura, como aqui atrás, né? Tem a minha detetive. Ela tem, né? Ela é ruiva, ela tem o olhão. É fácil, né? Ir criando. Só que a gente vai além dessa questão estética. Vocês viram o que está dizendo aqui, ó? O que essa pessoa sente, o que essa pessoa ouve, o que essa pessoa fala e faz e o que ela vê. Além disso, vocês vão dar um nome para essa pessoa e a idade. Aqui tem um exemplo, tá? Aqui tem um exemplo do personagem, né? Da persona do André. Aqui foi quando a gente trabalhou em empreendedorismo, tá? A gente trabalhou em empreendedorismo e estava falando de pessoas que queriam empreender. E aí, o André, de 27 anos, é essa persona aqui. Eu não vou detalhar todos esses post-its aqui, tá, pessoal? Mas eu vou falar um ou outro. O que o André ouve? Ele ouve os pais sempre dizendo para ele arrumar um emprego. Bem familiar, né? O que ele pensa e sente, né? Que ele gostaria que alguém ajudasse ele a montar a empresa dele. O que o André vê? Ele vê amigos já abrindo a empresa e se tornando bem-sucedidos. E o que ele fala e faz? Que ele não quer ganhar dinheiro para os outros, né? Aqui foi tudo baseado, então, no Top 10 Insights, que vocês vão criar o avatar e vão criar um personagem de quem que é esse usuário de vocês, de quem que vocês estão querendo resolver o problema, lembram? A gente está querendo buscar resolver o problema de alguém. Não é o problema da professora Juscelma, da professora Ana Paula, do Kalani, né, do Luiz, do Davi. A gente vai definir a nossa persona. Então, prof. Ana Paula, respondendo a tua pergunta e a dos demais para que fique claro, o que vocês precisam nos entregar até semana que vem, dia 5/6, tá? É o mapa da empatia. Deixa eu só ver aqui se eu coloquei certo. 5/6. Tá domingo, só que não é domingo, tá, galera? É segunda. Já vou alterar ali. Então, ó, mais um dia. Beleza. Pode falar. Beleza. Beleza. Então, assim, ó, pessoal, hoje, quarta-feira, vocês vão ter quinta, sexta, sábado, domingo e segunda antes da aula para tudo isso. Fala, prof. Tu consegue voltar a tela ali para mim? É só para mim ter um direcionamento, aquela dos post-it. Tá, isso tudo tá no guia do grupo também. E vocês dando um Google também, vocês conseguem acessar bastante informação do mapa da empatia, como que a gente cria. Tá, só um minutinho. Claro. Pessoal, ficou claro o que vocês precisam entregar na segunda-feira, até segunda-feira, aliás, antes do nosso próximo encontro? É a pesquisa de profundidade? Mapa da empatia. Mapa da empatia. Só Murilo. Isso aí, Zanei. Mapa da empatia. Boa. Então, assim, galera, é importante isso, tá? Eu vou colocar lá no grupo depois, mas vocês precisam se atentar ao que é dito aqui nos nossos encontros. Tudo que eu trouxe do início até aqui o mapa da empatia é para vocês pensarem quem é o usuário de vocês. Como eu falei, sair da bolha que eu acho que tem que ser. Não é? É a mesma coisa assim. Vamos supor, tá? Vou pegar um exemplo bem bobo aqui. Vou abrir uma barraquinha de cachorro-quente, tá? Só que eu não faço pesquisa nenhuma e eu simplesmente parto do meu gosto pessoal. Eu, Agnes, por exemplo, detesto comer cachorro-quente com milho e ervilha. Não gosto. Alguns amigos riem de mim. E por eu não pesquisar o que os outros gostam ou não, eu crio a minha barraquinha e não tem milho e ervilha nela. Vai ter gente que vai pedir, sim ou não? Vai. Vai, porque tem pessoas que gostam de milho e ervilha e também vai ter aqueles que não gostam, né, Andresa? Andresa não, Davi, né? Então, assim, gente, brincadeira à parte é o quê? Vocês não podem ir no gosto de vocês quando vocês querem criar uma solução.
tá? Vocês precisam entender quem é o cliente de vocês, quem que é o usuário e sair da bolha. Não ir no que eu acho, no meu gosto pessoal. Como eu falei do parque aquático desde o início, lembram? É entender se realmente para o meu usuário aquilo ali vai sanar o problema dele. Galera, estamos quase acabando. Isso aí, Davi, pensar em todos e não apenas em si. Tentar. Claro que a gente nunca vai conseguir resolver o problema de todos, mas a gente sempre vai pensar na grande maioria. E às vezes, para pensar na grande maioria, eu tenho que sair um pouco do meu gosto e do que eu acho, né? Galera, a gente está chegando no fim. Prof. Ana Paula, ficou claro aí a galera de vocês? Tá tudo certo? Os demais também? Alguém tem alguma dúvida? Fale, prof. Juscelma. Esse mapa da empatia pode ser em forma de desenho, escrito da forma como a gente quiser. Como que a gente pode apresentar? Sim, ele vai ter o modelinho, ele está no guia do aluno. Vocês podem pegar esse vai ser esse modelo em branco aqui, ó. O guia do aluno. Ele vai estar assim, em branco, e aí vocês podem inserir os post-its online como está aqui, tá? Vocês podem fazer exatamente dessa maneira aqui, como está. E aí vocês vão enviar o arquivo lá, né? O líder da turma vai enviar o arquivo nesse formato, com as informações. Mas, assim, se em aula, por exemplo, eles querem criar algo, né, no papel, enfim, e escrever e querem tirar uma foto e enviar o arquivo, pode também. Tá. Ok. O arquivo, Luíde, como está sendo dito desde o início, vai estar no que, galera? Vamos ver se alguém sabe onde é que vai esse arquivo. No grupo dos líderes, dentro do que o Silnei falou lá no início, né? Que eu vou colocar para vocês também, no material todo no guia do aluno. Exatamente, Maria. Esse mapa seria de quem? Das pessoas da pesquisa? Será, pessoal, que esse mapa seria das pessoas da pesquisa? É um mapa, né? Com o usuário que vocês querem resolver o problema. Lembra que a gente investigou e vai chegar na nossa persona. Oi. Deixa eu ver se eu entendi. É como se esse avatar fosse uma criança ou um adolescente vendo de fora isso, vamos dizer assim, imaginando como ele gostaria que fosse. O avatar seria o nosso público. Isso, seria o público de vocês, o que ele pensa e sente, ouve, vê, fala e faz sobre esse tema. Isso, tá, entendi. Uhum. Minha equipe não está assistindo, a minha também não. E assim, ó, como se ficar alguma dúvida, vocês podem rever aqui. Se não ficou clara a minha explicação, também dá para olhar, dar um Google ali e verificar como fazer. Tem vários vídeos explicando o mapa da empatia. Mas basicamente, assim, ó, se vocês seguirem toda a ordem que a gente trouxe aqui, de fazer ali a pesquisa com os dados, né? Vocês lembram? A pesquisa de profundidade. A pesquisa secundária, desculpa. A entrevista de profundidade, fazer os top 10, aí a gente vai pensar quem é o nosso usuário. Quem que a gente quer resolver o problema? É do João. E aí a gente vai criar o avatar do João, com o que ele pensa, ouve, vê, fala e faz referente a isso. Sim. Isso, Murilo, exatamente. Ficou claro agora, prof? Ficou sim. Pessoal, é tem Rúbia. Mais alguma dúvida? Desculpa. É porque aí tá como Ana Paula, né? Tá é como porque Ana Paula. O e-mail é dela, é porque a gente tá na escola, é Rúbia. E eu te chamando de Ana Paula desde o início, Rúbia. Agora que eu percebi, na última vez. Eu sei mais que Ana Paula, acho que não é eu. Mas é isso mesmo. Dúvidas, vocês podem nos mandar e-mail. Qual que é o prazo para vocês enviarem a pesquisa de profundidade? Murilo, tem que enviar até segunda pesquisa de profundidade. A Ana também concorda. A Sara também. Alguém me ajuda, Luiz. Isso aí não tem prazo nenhum, galera, porque não é para enviar a pesquisa de profundidade. É um mapa. Viu como vocês não estavam ligados? Eu sempre acabo pegando vocês, né?
Vocês entenderam? Segunda é para enviar o mapa. A pesquisa, a entrevista e o top 10 é aqui, ó, detetive, para vocês chegarem nas pistas para entender quem que vai ser o usuário de vocês. Agora ficou claro? Sim. Sim. E aí, pessoal, foi tranquilo hoje? O que vocês Sim, estavam de boa. esperando? Tá dentro Foi bom. do que vocês estavam esperando ou